Olá pessoal, continuando nosso intensivão de matemática do nono ano, na semana de 8 a 12 de fevereiro de 2021, teremos agora este sexto vídeo sobre a equação polinomial de segundo grau. Nesta ocasião nós vamos fazer uma breve revisão do que já vimos e também serão apresentados para vocês alguns desafios. Nós vimos que uma equação polinomial do segundo grau pode se apresentar na forma completa, ax² mais bx mais c igual a zero, quando todos os coeficientes, o coeficiente que acompanha o x², o a, o coeficiente que acompanha o x elevado a 1, o b, e o c, o termo independente, todos eles são diferentes de zero. Então aqui nós temos ela na forma completa. E ela pode se apresentar também na forma incompleta. Por exemplo, nesse caso, ax² igual a zero, o termo b e c são iguais a zero. Nessa forma, ax² mais bx igual a zero, nesse caso, c é igual a zero. E na forma ax² mais c igual a zero, nesse caso, o termo b de bx é igual a zero. Vimos que o coeficiente a sempre acompanha o x elevado ao quadrado, o coeficiente b sempre acompanha o x elevado a 1, e c é o termo independente, que não acompanha a incógnita. Mas fica muito mais fácil determinarmos os coeficientes da equação após deixá-la na forma reduzida. Por exemplo, nesse caso aqui, todos os termos estão no primeiro membro. No segundo membro, apenas o zero. Nesse caso, ela está na forma reduzida. Nem sempre uma equação se apresenta na forma reduzida. Quando nós analisamos um problema e montamos a equação, a princípio nem sempre ela já fica na forma reduzida. Nesse caso aqui, ela não está na forma reduzida. E nesse caso, não é tão seguro assim nós determinarmos os coeficientes. É possível, mas antes de determinarmos os coeficientes, seria mais prático deixarmos na forma reduzida. Fazendo assim, passamos todos os termos que estão no segundo membro para o primeiro membro. Então, x² passa para o primeiro membro menos x², 6x passa para o primeiro membro menos 6x, e mais 1 passa menos 1. A partir daí, nós somamos os termos que são semelhantes. Então, 5x² menos x² dá 4x², menos 3x menos 9x dá menos 6x, dá menos 9x, e 8 menos 1 é igual a 7. Agora que ela está na forma reduzida, fica muito mais fácil determinarmos os coeficientes. O valor de A é igual a 4, de B é igual a menos 9 e de C é igual a 7. Nós também vimos alguns métodos de resolução da equação polinomial do segundo grau. Vimos, por exemplo, o método da fatoração, que pode ser usado de forma mais prática quando ela é incompleta e apresenta o termo ax² mais bx, mas pode ser usado também na forma completa. Vimos o método de completar quadrados, quando nós transformamos o primeiro membro em um trinômio quadrado perfeito. E vimos também a forma ST, soma e produto das raízes, quando analisamos a relação que existe entre os coeficientes a, b e c da equação e a soma e o produto das raízes.
Isso pode nos conduzir a um raciocínio onde nós podemos determinar as raízes. E vimos também, de forma mais extensiva, trabalhamos bastante com a fórmula resolutiva. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Nós incentivamos o uso da fórmula resolutiva, pois, independente das raízes, se são números decimais, se são números fracionários ou mesmo irracionais, essa fórmula nos conduz a acharmos as raízes. E nem sempre é fácil acharmos as raízes com números decimais, fracionários ou irracionais quando usamos o processo da fatoração ou de completar quadrados. Por isso, sugerimos o uso da fórmula resolutiva. Quando usamos a fórmula resolutiva, precisamos calcular o valor de delta. E delta sempre será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vimos também um detalhe interessante sobre o delta. Quando ele é maior do que zero, então existem raízes. Há duas raízes e elas são diferentes. x1 é diferente de x2. Quando delta é igual a zero, então teremos duas raízes iguais. Ou seja, x1 será igual a x2. E quando o delta é menor do que zero, dá um número negativo, não será possível, no processo de resolução, extrair a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Então, nesse caso, não há raízes no conjunto dos números reais. A fórmula resolutiva x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, é conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. Mas há um comentário interessante da revista do professor de matemática, número 39. Observem o que ela diz. O hábito de dar o nome de Bhaskara para a fórmula de resolução da equação do segundo grau se estabeleceu no Brasil por volta de 1960. Mas esse costume, aparentemente só brasileiro, porque não se encontra o nome de Bhaskara para essa fórmula na literatura internacional, não é adequado. Por que não? Primeiro, porque problemas que recaem numa equação do segundo grau já apareciam há quase 4.000 anos em textos escritos pelos babilônios. Nesses textos, o que se tinha era uma receita, escrita em prosa, sem uso de símbolos, que ensina como proceder para determinar as raízes em exemplos concretos e com coeficientes numéricos. Até o fim do século XVI, não se usava fórmula para obter raízes de uma equação polinomial de segundo grau, simplesmente porque não se representavam por letras os coeficientes de uma equação. Isso passou a ser feito a partir de François Viète, matemático francês que viveu de 1540 a 1603. Bhaskara nasceu na Índia em 1114 e viveu até cerca de 1185. E foi um dos mais importantes matemáticos do século XII. As duas coleções de seus trabalhos, mais conhecidos como Lilavati, a Bela, e Vijayanganita, extração de raízes, que tratam de aritmética e álgebra respectivamente, e contém numerosos problemas sobre equações lineares e quadráticas, resolvidos também em prosa, progressões aritméticas e geométricas, radicais, tríades pitagóricas ou ternas pitagóricas e outros. Logo, embora não se deva negar a importância e a riqueza da obra de Bhaskara, não é correto atribuir a ele a conhecida fórmula de resolução da equação do segundo grau. As referências para esse texto podemos achar
na revista do professor de matemática 39, página 54. Também no livro Introdução à História da Matemática, de Eves e Gino, e o livro A História da Matemática, de Boia. E que dizer do nome equação polinomial do segundo grau ou equação do segundo grau? Há alguns anos atrás, um professor da Universidade Federal de Sergipe chamou a atenção que o termo mais adequado seria equação polinomial do segundo grau e não equação do segundo grau. Por quê? Porque polinômio tem grau. Nós estudamos o grau de um polinômio, mas equação não tem grau. Então, parece que o comentário dele procede. Equação polinomial do segundo grau seria um termo mais adequado. Agora passemos então para alguns desafios. Essa questão está no Enem de 2016. Ou melhor dizendo, constou no Enem de 2016, que diz assim: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado, e embora não tenha um formato convencional, como se observa aqui na figura B, agradou ao filho mais velho, e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado aqui na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura, e deve ter a mesma área que o terreno da figura B. Assim, para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a. Temos aqui as opções A, B, C, D e E. Qual dessas será a opção correta? Essa questão pode ser resolvida usando equação polinomial de segundo grau. O segundo desafio é: existe algum valor numérico que não seja número primo para o polinômio x² mais x mais 41? Se x for um número natural maior ou igual a 0 e menor ou igual a 20, ou seja, quando calculamos o valor numérico desse polinômio x² mais x mais 41, substituindo, no lugar de x, um número natural maior ou igual a 0 e menor ou igual a 20, será que é possível obtermos um valor que não seja número primo? O terceiro desafio é uma equação polinomial do segundo grau, cujos coeficientes são todos números primos. Pode apresentar 2 raízes iguais? Fazemos aqui uma observação. Os coeficientes podem ser iguais ou diferentes entre si, mas têm que ser números primos. Nessas condições, será que uma equação polinomial do segundo grau pode apresentar 2 raízes iguais? Bons estudos!